Bem, então, neste momento, estaremos já entrando mais um tema do estudo bíblico que estamos fazendo já há um bom tempo e apenas tivemos uma pausa aí, mediante as faltas, do pastor, com principalmente as férias, também pregando fora. Muito bem, então, nós sempre temos que lembrar as diretrizes, caso alguém aí não tenha ainda ouvido, principalmente se está acompanhando pelo Facebook ou vai assistir essa mensagem posteriormente no YouTube, sempre temos que lembrar as diretrizes que precisamos seguir neste estudo bíblico. O estudo, nós estamos falando sobre em Cristo para sempre, e vendo principalmente com respeito à salvação, se nós podemos ter segurança de salvação, ou se nós podemos perder a salvação que Deus nos dá gratuitamente através de Cristo Jesus. As diretrizes, então, são as seguintes. Um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, não podemos aplicá-lo à salvação. Em segundo lugar, um versículo deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E em terceiro lugar, uma doutrina deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Então, seguindo essas diretrizes, irmãos, estamos seguros em poder, então, transmitir a perfeita palavra de Deus, pois a Bíblia, ela se auto-interpreta, não existe interpretação humana, mas a Bíblia ela é um livro espiritual que se interpreta espiritualmente, e ela se auto-interpreta. Não tem como eu dizer algo aqui, em Zacarias, e depois, sendo que lá em Malaquias fala totalmente o contrário, Então nós precisamos seguir a Bíblia como um todo, precisamos estudar a Bíblia como um todo, e não só versículos separados e inventando aí ideologias e heresias humanas. Nessa série de estudo bíblico, nós já analisamos 10 textos bíblicos, e agora estamos, então, falando sobre alguns temas bíblicos. Nós já falamos sobre crentes nominais ou crentes verdadeiros. Falamos 4 vezes sobre esse assunto, 4 mensagens. Falamos também sobre lei ou graça. Falamos também sobre comunhão ou relacionamento. Falamos sobre salvação ou discipulado. E falamos sobre, a última vez, sobre frutificação ou salvação. Tudo mostrando aí a diferença com respeito a textos que falam sobre salvação e textos que falam sobre outros assuntos, para mostrar realmente se podemos ter certeza absoluta de salvação ou se podemos ter insegurança e, no caso, correr o risco de perder a salvação. Nesta noite estaremos falando sobre pecados ocasionais ou habituais. Pecados ocasionais ou habituais. O nosso texto, estaremos ali em 1 João capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9. Estaremos também lendo o capítulo 5, versículo 18. Antes de nós lermos, gostaria de dizer para os irmãos que no Novo Testamento existe uma grande diferença entre cometer atos de pecado e praticar pecado como modo de vida. Vou repetir. No Novo Testamento existe uma grande diferença entre cometer atos de pecado e praticar o pecado como modo de vida. Um cristão, ele pode pecar e peca, mas não tem o hábito de pecar voluntariamente. Depois vamos explicar melhor isso, ok? Nós vemos essa distinção bem clara em 1 João capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9, e também em capítulo 5, versículo 18. Algumas traduções, inclusive a que nós usamos, muitas vezes não conseguem mostrar isso claramente, porque não conseguem usar o
tempo do verbo aí, o tempo presente, contínuo do verbo colocado aí. Então vejamos o nosso texto, vamos ler, e aí nós não vamos entrar no texto agora, propriamente, mas já vamos lê-lo, e depois vamos ver outras coisas na Bíblia, e aí depois vamos analisar esse texto. Pelo menos esse texto vai ficar mais claro, né? Depois de nós vermos outros assuntos na Bíblia com respeito a isso. Então, 1 João capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9, diz o seguinte: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Em outras palavras, não vive na prática do pecado, não tem o hábito de pecar. Em outras palavras, ok? Qualquer que permanece em pecado, ou seja, né, qualquer que tem o hábito de pecar, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. No caso de quem pratica o pecado, os irmãos entenderam, né? Como eu disse, a Bíblia não consegue expressar o verbo aqui contínuo, mas quem vive na prática ou quem tem o hábito de pecar, então é do diabo. Versículo 8, continuando: porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de podermos falar um pouco mais sobre a sua palavra. Obrigado pelo aprendizado, e obrigado também, Pai, pelo Espírito Santo, que é o verdadeiro professor, e aquele realmente que vai nos corações e faz a obra do Senhor. Abençoe cada um dos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando no Facebook agora, ou YouTube, também aqueles que vão talvez assistir posteriormente no YouTube. Em nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, então, nós precisamos ver primeiramente, antes de entrar no texto, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o relacionamento do crente com o pecado. Lembra das diretrizes? Nós não podemos pegar um versículo e fazer com que esse versículo contradiga dezenas de outros versículos bíblicos. Uma doutrina deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Então, já que estamos falando aí sobre pecados ocasionais ou habituais, então vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o relacionamento do crente, do salvo em Cristo, com o pecado. Primeiramente, a vontade de Deus é que seus filhos não pequem. A vontade de Deus é que seus filhos não pequem. 1 João capítulo 2, versículo 1, a parte A, nos diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, então, sendo Deus santo, sendo Deus incapaz de pecar e totalmente oposto, totalmente contra o pecado, ele não pode abrir nenhuma exceção, dizendo: filhinhos, pequem o mínimo possível. Não é assim que a Bíblia diz. Não é assim que esse texto diz. E Deus não pode abrir exceção, dizendo que peque o mínimo possível, por favor. Porque Deus é santo,
E ele requer também a nossa santidade. Por isso, então, 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, irmãos, a triste verdade é que os cristãos ainda têm a velha natureza neles, né? Ainda tem a natureza carnal e pecaminosa, e ainda pecam. Esta é a triste verdade. E isso é importante porque muitos acham que não pecam, até mesmo aqueles que creem na perca da salvação por causa de algum pecado, eles chegam a dizer então que não pecam. Porque se nós perdemos a salvação por causa de pecado, então qualquer pecado pode fazer com que a pessoa perca a salvação. Então, se eu prego isso, quer dizer que eu não peco, né? Eu estou mantendo minha salvação sem pecar. Mas a Bíblia diz em 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas não é só isso. Em 1 João capítulo 1, versículo 10, também a Bíblia nos diz, se dissermos que não pecamos, fazemos quem mentiroso? Fazemos-lo mentiroso, fazemos Deus mentiroso. Se eu disser que eu não peco, se eu disser que eu sou santo, que eu tenho uma vida santificada, que eu não peco jamais, então eu estou fazendo Deus mentiroso, e a Bíblia diz ali no mesmo versículo, 1 João 1,10, que a palavra de Deus não está em nós. Os cristãos que dizem serem perfeitos e sem pecado, eles não entendem o que é pecado. Se algum cristão diz que é perfeito, que não peca, e ainda que está mantendo a sua salvação com as suas obras, né? Que pode perder, ele está mantendo ainda salvo pelas suas obras. Ele não entende, ele não sabe o que é pecado. Em terceiro lugar, nós temos, ou melhor, não temos, né? Nós temos, aí fica ruim, né? Nós não temos que pecar. Porque em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia nos diz que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o quê? Dará também o escape. Para quê? Para que possais suportar a tentação. Então, nós não precisamos pecar. O cristão que peca e diz que não teve saída, e é um mentiroso. Eu prefiro crer que ele é mentiroso do que dizer que Deus é mentiroso e não deu escape. Sim, tem um outro problema também que eu vou dizer agora, né? Nós temos o poder de Deus ao nosso alcance, em momentos de tentação. Podemos sim clamar a Deus, podemos sim chamar a Deus, e principalmente chamar a Deus e que Ele nos dê o escape, o livramento de pecar, né, mediante aquela tentação. Porque Deus, Ele nunca falha. Ele nunca falha. A questão é, nós fazemos isso? Você faz isso em momentos de tentação? Ou você prefere ceder ao pecado? Esse é o grande problema, né? Nós não precisamos pecar, temos todo o suporte que Deus já nos deu para não pecar, mas não usamos. Temos graça e provisão se pecarmos, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu sinto pena daqueles que acham que podem manter a sua salvação pelas obras, porque nunca vão conseguir. Eu chego até mesmo a arriscar a dizer que essas pessoas são perdidas, porque nunca confiaram realmente na graça de Deus, confiam em si próprias. Mas, se nós pecarmos, 1 João 2, versículo 1, a parte B, e também o versículo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1, a parte B do versículo, e também o versículo 2 nos diz, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Graças a Deus por esse versículo. Graças a Deus que tem a continuação, né? Não ficou só lá apenas dizendo, meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Aí deixava a gente em situação difícil, principalmente por sermos pecadores. Mas se alguém pecar, temos um advogado, temos alguém que nos defende. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aí, se e não quando. Há uma grande diferença aí. A Bíblia diz se alguém pecar e não quando alguém pecar. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que Deus não espera que você peque. Ele não espera que você ceda ao pecado. Mas se acontecer, você tem um advogado. Não é esse negócio, eu vou pecar, eu sou pecador. Deus não, não é assim não. É se. Porque ele não espera que você peque. Eu digo não espero, no caso, não espero que você ceda. Não estou aqui entrando no assunto aí do que Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quando nós vamos cair, sabe quando nós vamos vencer. Mas a questão é que Deus ele não espera, ele não quer. Como eu já disse, ele não quer que você peque. Então ele não espera que você peque. Ok? Outra questão aqui, irmãos, é que o pecado deve ser ocasional. Esse se e não quando também mostra que o pecado deve ser ocasional e não habitual. Ou seja, não foi algo premeditado, não foi algo pensado e não foi algo planejado ou esperado pela pessoa. Esse se envolve tudo isso. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto a quem? Junto a quem? Ao Pai. Uai, mas espera aí, o pecado não perde a salvação? Deus não deixa de ser Pai. Lembra da outra mensagem que nós passamos? Comunhão ou relacionamento? Deus não deixa de ser Pai se você pecar. Em outras palavras, você não deixa de ser filho de Deus se você é salvo, já foi regenerado pelo sangue de Cristo, já foi realmente feito filho de Deus. Deus não deixa de ser seu Pai e você não deixa de ser filho de Deus por um pecado. Porque mesmo se pecarmos, Deus continua sendo nosso Pai, conforme esse texto. Temos um advogado junto ao Pai. O relacionamento não é quebrado. O relacionamento entre pai e filho não é quebrado. Mas o que é quebrado? A comunhão. Há uma tristeza do Espírito Santo. Logicamente, há uma tristeza de Deus. Há uma comunhão quebrada, mas o relacionamento não. O nosso advogado, irmãos, é Jesus Cristo, o justo, o único que pode dizer, né? Eu sei que nós dizemos que somos justos, justificados, né? A Bíblia chama também, mas a nossa justiça não vem de nós, né? Vem do justo, do único justo que existe, que é Jesus Cristo, né? Nossa justiça é a justiça de Jesus Cristo. Mas ele é o justo, é aquele que tem trabalhado, tem o trabalho de restaurar o pecador redimido, a comunhão com Deus. Jesus Cristo não só salva um pecador miserável, perdido, indo rumo ao inferno. Jesus não só salva ele, dando a ele a salvação e a vida eterna, mas Jesus Cristo também, ele restaura aquele pecador que já foi salvo, ele restaura ele a comunhão com o Pai, caso ele peque, é o que está dizendo aqui. E ele usa o que para isso? Ele usa o mesmo poder que ele usou para salvar. Ele usa o poder do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E a Bíblia diz aí também, em 1 João 2, versículo 2, que o seu sacrifício substitutivo satisfez plenamente a justiça de Deus. Na realidade não diz isso aí, né? Mas eu estou aí dizendo o que diz nas entrelinhas.
Agora, olha que interessante. Embora o trabalho de Jesus Cristo foi suficiente, é o que diz aí no texto, agora você pode olhar. 1 João 2:2, né? Embora o seu trabalho foi suficiente para o mundo todo. Não é isso que diz aí? O que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo, derramando seu sangue, providenciando a salvação, foi suficiente para o mundo todo, que é só eficiente apenas aqueles que já o receberam, apenas aqueles que creram, apenas aqueles que nasceram de novo, do novo nascimento espiritual em Cristo Jesus. Então, o que Jesus fez é suficiente para o mundo, mas é apenas eficiente para os que já são salvos, para os que aceitaram este presente e o que Jesus fez por eles. Um salvo verdadeiro pode cair em qualquer tipo de pecado. Vou repetir. Um salvo verdadeiro pode cair em qualquer tipo de pecado. O potencial que nós temos na nossa velha natureza para o mal é muito grande, irmãos. É muito grande. Mas todo pecado qualquer pecado quebra a comunhão com Deus. Em quinto lugar, depois vou dar a oportunidade se alguém tiver alguma pergunta. Nós temos a promessa de perdão se confessarmos os nossos pecados cometidos. 1 João capítulo 1, versículo 9, né? Texto bem conhecido dos irmãos. Que diz lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de algumas injustiças, de toda injustiça. Então, nós temos a promessa, irmãos, de perdão, temos a promessa de um advogado. Se confessarmos os nossos pecados que cometemos, nós temos a promessa de receber perdão. Agora, preste bastante atenção nisso, é um texto bem conhecido, mas olha o que eu vou dizer, que muitas vezes a gente não presta atenção. Este não é um texto, não é um versículo que fala sobre salvação aos perdidos, porque pode haver a confusão aí. Esse texto de 1 João 1,9 não é para os perdidos, mas é para os cristãos, mas é para os que já são salvos. Então, não é um texto aqui, lembra de vários textos que nós lemos sobre salvação? Na mensagem que nós passamos sobre salvação, deixa eu ver aqui, acho que Lei ou Graça, se não me engano, né? Ou Salvação e Discipulado, agora não lembro. Então, lembra? Este texto não faz parte daquela linha de textos. Você pode depois até comparar aí, né? Então, aqui nós temos um versículo que fala sobre restauração aos salvos em Cristo e não salvação dos perdidos. Interessante que nós temos dois tipos de perdão na Bíblia. Nós temos dois tipos de perdão na Bíblia: o perdão penal, o perdão da pena, e o perdão paternal, ou seja, o perdão do pai. Já expliquei basicamente, mas perdão penal, um perdão penal, ele é um perdão legal de todos os pecados cometidos daquela pessoa, pois todos os pecados foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, Ele não pagou 1, 2, 3, ou Ele não pagou só os pecados antes da pessoa receber Jesus, Ele pagou todos os pecados daquela pessoa. Então, este é o perdão penal, livrando então essa pessoa para sempre da penalidade e condenação do pecado, no caso, ao inferno. E o perdão paternal, pastor? O perdão paternal é o perdão do pai para com um pecado específico, restaurando assim a comunhão entre o filho, o pai, e até mesmo entre o filho, o pai e a família, né? No caso aí, falando dos cristãos, a família de Deus.
Alguma pergunta ou comentário aqui? Qualquer coisa, o irmão Crisley pega o microfone ali. Espero. Não, mas vai ter que falar 2 vezes, né? Aí não adianta. Boa noite, irmãos. Esse perdão paternal, o senhor disse o segundo? Penal e paternal, é. Paternal dá a entender sobre a figura do filho pródigo, né? Estava longe, perdido, né? Aí ele veio, restaurou, pediu perdão para o pai, restaurou a comunhão com o pai e, logicamente, com os irmãos, né? Com a família. Então, me veio à mente essa questão quando o senhor falou perdão paternal. Lembra do filho pródigo mesmo, né? Porque o filho não deixou de ser filho, né? Quando estava longe do pai. E quando voltou, Deus o tratou como servo, ou como filho? Deus, desculpa, o seu pai, né? Tratou ele como servo ou como filho? Como filho. Alguém mais? Pergunta ou comentário? Boa noite, irmãos. Eu não sei quantos irmãos aqui participam de um grupo que tem no Facebook, chama Batistas Tradicionais. E essa semana está uma discussão lá, acalorada a respeito desse assunto. E uma dessas pessoas lá, obviamente, creio eu, né, não é um batista tradicional, porque senão não ia questionar daquela forma. Mas ele questionou sobre essa questão do perder ou não a salvação e mencionou justamente o filho pródigo, né? Que estava longe e tal. Com certeza, ele não é um batista tradicional, porque senão não questionaria daquela forma. Então, aí a gente vê ali várias opiniões, né? E realmente, apesar da advertência do administrador do grupo, algumas pessoas insistem em entrar ali e ficar jogando essas intrigas, né? Com certeza a intenção deles é realmente causar problema, né? Escândalo ou discussão mesmo, né? E alguns chegam até a se ofender, a proferir ofensas ali por causa disso. Então a gente vê que são pessoas que não são, eu creio que às vezes nem batistas são. Então, isso aí é uma questão que é um problema, né, para os não batistas e pelo menos os batistas não tradicionais. É não crer, né, na salvação, na segurança da salvação, né? Crer que se pode perder a salvação. Para essa pessoa que mencionou o filho pródigo tinha deixado de ser filho, então, né? Obviamente, pelo que ele comentou lá. Ele foi muito infeliz, né, no que ele usou, e o filho pródigo, né? Tem outros textos que nós até já comentamos que dá mais problema, né? Dá mais dúvida, mas o filho pródigo, né? Ele foi meio infeliz em usar isso. Muito bem, mais alguém? Senão nós vamos continuar. Muito bem, então, agora nós vamos ver então a diferença entre atos e hábitos. Atos e hábitos. Embora um salvo verdadeiro possa cometer atos de pecado, ele não é dominado pelo pecado. Romanos 6,14 nos diz, Romanos 6, versículo 14 nos diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Irmãos, o pecado pode ser ocasional, mas não deve ser habitual. Não deve ser habitual. Vejamos então esta ideia, mais uma vez, vamos voltar lá no nosso texto, 1 João capítulo 3. Nós apenas lemos, né, e comentamos aí alguns versículos. Olha como agora realmente vai ficar mais claro o texto aí. Vamos ler mais uma vez para ficar bem claro. 1 João capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9.
e também o capítulo 5, versículo 18. Eu não li, né? Eu acho que eu não li no início, né? O capítulo 5, versículo 18. Dessa vez eu vou ver se eu lembro, né? Acabei passando por cima. Então diz o seguinte, 1 João 3, 4. Qualquer que pratica o pecado, no caso aí, né, vive na prática, ou seja, qualquer que tem o hábito de pecar, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado, ou seja, não vive na prática, não vive no hábito de pecar. Qualquer que permanece em pecado, ou vive na prática, ou tem o hábito de pecar, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Preste bastante atenção nisso. Nessas duas frases. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, né? Deus é justo. E quem pratica o pecado é do diabo. Preste bastante atenção nessas duas frases. Quem pratica a justiça é justo e quem pratica o pecado, ou seja, quem tem o hábito de pecar, é do diabo. Porque porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, ou seja, não pode viver pecando ou no hábito de pecar, porque é nascido de Deus. Olha o capítulo 5 agora, versículo 18. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não tem o hábito de pecar. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Muito bem, irmãos, o crente verdadeiro, como eu já disse, ele pode pecar conscientemente e até mesmo voluntariamente, mas ele não tem o hábito de cometer nenhum tipo de pecado. Vou repetir, isso é muito importante. O salvo verdadeiro, o crente verdadeiro, ele pode pecar conscientemente, ele pode pecar até mesmo voluntariamente, mas ele não tem o hábito de cometer nenhum tipo de pecado, no caso voluntário, ok? Eu falei voluntariamente antes, né? Estou falando voluntariamente agora, porque muitas vezes o voluntário aqui é o hábito. A voluntariedade é ser voluntário no hábito de pecar. Mas o pecado ocasional também, mesmo ele sendo tentado, mesmo ele sendo, como a Bíblia diz, engodado, né, pelo seu próprio desejo ali, ele ainda faz voluntariamente, porque ninguém o obriga, né? Compreende? Por isso que nós usamos a palavra voluntário antes e estamos usando agora, né? Ele pode pecar conscientemente, ele pode pecar até mesmo voluntariamente, mas ele não tem o hábito de cometer nenhum tipo de pecado. Em outras palavras, vamos explicar melhor ainda para que não tenham dúvidas, ele não tem o hábito de desobedecer a Deus e aos seus mandamentos. Este não é o desejo de um salvo verdadeiro. Ele não tem esse hábito. Os irmãos sabem o que é hábito, né? Quantos aqui têm costume de escovar os dentes logo de manhã? Isso é um hábito. Então a pessoa não tem um hábito de pecar. Acordou de manhã já, opa, espera, o que eu vou fazer para desobedecer a Deus? Isso é um hábito. Ok? Então, ele não tem esse hábito de desobedecer a Deus e nem os mandamentos de Deus, mas o seu hábito é o quê? O seu propósito é o quê? Do salvo verdadeiro. O seu alvo é o quê? É obedecer a Deus. Obedecer sempre a Deus. Obedecer a palavra de Deus sempre. Este é o hábito de um salvo verdadeiro. Talvez possamos então ilustrar, irmãos, com o fato de que uma pessoa considerada má, você já conheceu alguém assim? Não, mas essa pessoa é ruim, hein? Hã? Já conheceu alguém assim? Não, mas essa pessoa não é flor que se cheire, não. É ruim.
Mas olha só a ilustração. Essas pessoas consideradas más, você vê, né, descancarado que a pessoa é ruim mesmo. De vez em quando essas pessoas não fazem aí alguns atos bons. De vez em quando você até, oh, interessante, olha só o que ele fez. Mas você sabe que a pessoa é ruim, é má. Em contrapartida também, mudando aí o outro lado da moeda, a gente pode dizer também de uma pessoa considerada boa. E a gente conhece também pessoas, não, mas que pessoa maravilhosa, né? E não estou falando nem de salvo, não, pessoas mesmo, né? Sem ser crente, não, pessoa boa, né? Olha. Mas as pessoas também, muitas vezes, sendo consideradas boas, elas podem ter uma ação ou outra má, uma ação ou outra ruim. Não é verdade? Mas isso não muda a natureza, pelo menos assim, o que sobressai. Aí nós voltamos lá no texto, né? O que pratica a justiça é justo, e que o pratica o pecado é do diabo. Lembrando que isso é uma ilustração. Isso aqui não é uma regra. Ninguém é salvo por ser bom. E ninguém vai para o inferno por ser mau. Isso aqui é só uma ilustração, ok? Salvação é só por Cristo. E inferno, infelizmente, é para aqueles que rejeitam a Cristo. Mas você percebe aí o que nós estamos querendo dizer, ligando essa ilustração com o texto? Quando os atos se tornam habituais, quando então os atos se tornam habituais? A Bíblia, sabiamente, não responde. Só que o silêncio da Bíblia aqui em não responder quando os atos, né, se tornam habituais, Deus está nos advertindo a ficarmos o mais longe possível do pecado. Foi o que eu disse. Deus não espera que você peque. Por isso que a Bíblia não diz não diz quando você pecar, quando alguém pecar, mas se, porque ele não espera. Então, a Bíblia não responde quando os pecados se tornam habituais, mas esse silêncio nos mostra que nós precisamos ficar o mais longe possível do pecado. Os irmãos devem se lembrar daquela ilustração que eu já falei várias vezes daqui, né, daquele carroceiro, né, que, no caso, o rei, né, precisava de alguém para transportar a filha dele, e o caminho era um lugar bem difícil, e tinha um precipício muito perigoso, e ele fez basicamente um concurso, né? Ele chamou 3 carroceiros para transportar a filha dele e perguntou para ele, olha, quanto você consegue chegar mais perto daquele precipício sem cair nele? E aí 3 carroceiros, o primeiro falou, não, eu posso chegar ali 1 metro e não caio no precipício. Aí o outro chegou, não, eu posso chegar ali a 1 centímetro e não caio no precipício. Aí o terceiro pensou bem e falou, rei, não tem outro caminho, não? Então é você que vai levar a minha filha. Isso é o que o crente tem que pensar com respeito ao pecado. Porque a gente muitas vezes acha que pode, né? Eu posso chegar ali, não vai me pegar. Eu posso ver isso, não vai me pegar. Eu posso ouvir isso e não vai ter problema nenhum comigo. Não, se você já sabe que é errado, você já sabe que é pecado, já sabe que é do diabo, então fica longe daquilo. Deixa o mais longe possível. Então, o silêncio da Bíblia nos mostra que nós precisamos ficar o mais longe possível dos pecados. Mas como sabemos, então, se temos um pecado habitual? É outra pergunta diferente. Podemos, então, fazer as seguintes perguntas, irmãos, para nós, talvez aí, olharmos para nós mesmos e respondermos sinceramente essas perguntas para vermos se realmente temos pecados habituais. E essas respostas até englobam aí a salvação, se somos realmente salvos ou não. Voltando ao mesmo princípio, quem pratica a justiça é justo, quem pratica o pecado é do diabo. Então, quais são as perguntas? Como sabemos, então, se temos pecados habituais? 2 perguntas para nós respondermos. Primeiro, como eu sou visto no meio de meus familiares?
Como eu sou visto no meio dos meus amigos? Como eu sou visto no meio dos meus colegas de trabalho, na firma onde eu trabalho? Como eu sou visto no ambiente da igreja, ou pelos irmãos da igreja? Essas perguntas, se você responder sinceramente, você vai conseguir saber se você tem pecados habituais ou não. Mas a outra pergunta vem completando, e você precisa ser bem sincero. Porque nessa primeira pergunta, ainda você talvez pode ainda conseguir enganar. Talvez você ainda consiga enganar os seus familiares, amigos, colegas, trabalho, os irmãos da igreja. Talvez ainda você consiga ser um hipócrita de primeira e desempenhar um papel de que realmente não é verdade. Então tem a segunda pergunta: como eu sou visto por Deus? Como eu sou visto por Deus? Aquele que me conhece por inteiro, intimamente. Aquele que sabe os meus pensamentos. Aquele que sabe os meus desejos. Aquele que sabe o que me move a cada dia. Aquele que sabe o que me incentiva, o que me agrada, o que eu gosto de fazer, o que eu busco. Se nós respondermos essas perguntas sinceramente, nós vamos responder se temos pecados habituais ou não. E se temos pecados habituais, é perigoso que não somos salvos. Porque um salvo verdadeiro não tem pecado habitual, apenas ocasionais. Agora, o grande problema é quando alguém se diz cristão, vive como qualquer incrédulo. Não há diferença. Você percebe, é como eu disse, a pessoa ruim, não é? Você pensa, não, mas esse que é salvo? É crente? Olha, se você falar no seu trabalho, na sua escola, no seu lugar, você é crente? Ih, já tem problema aí. Tem um grande problema. Agora, se de repente você falar, não, eu sou crente. Ah, rapaz, eu já desconfiava. Aí está tudo certo. Mas se você fala para alguém, olha, eu sou crente, que esse é crente? Ah, você pode correr e ver o que está acontecendo, que de repente você não é crente nada. Quer dizer, talvez você é crente, mas não é salvo, né? Pode procurar saber o que está acontecendo. Porque isso não está sendo mostrado. O que as pessoas estão vendo é alguém incrédulo. É alguém que não tem uma vida de crente. Então esse é o grande problema. Alguns destes até dizem ter tomado decisão de aceitar Jesus, já foram até batizados, mas não houve transformação, ou seja, eles nunca nasceram de novo. Agora, irmãos, sim, é possível que um cristão verdadeiro, é possível que um salvo verdadeiro se desvie, indo para bem longe do Senhor. Isso é possível, alguns não creem nisso, mas isto é possível. Mas se essa pessoa não se arrepender, se essa pessoa não confessar que esteve longe do Senhor e voltar para Deus, temos toda a razão, eu tenho toda a razão de duvidar da salvação dessa pessoa. Ou seja, nunca foi salvo. Mas sim, um crente verdadeiro, um salvo verdadeiro pode distanciar, pode realmente desviar dos caminhos do Senhor e ir para longe do Senhor. Mas se for um salvo verdadeiro, se for um filho verdadeiro de Deus, sabe o que ele vai experimentar durante o tempo fora, longe de Deus? Ele vai experimentar culpa. Culpa. O que mais? Ele vai experimentar, deixa eu achar aqui, vai experimentar culpa, vergonha. É muito contrário do que alguns que estão longe de Deus, está tudo bem, está tudo bem, está tudo jóia, está tranquilo, pastor. Nunca foi salvo. Não sente o peso da culpa de estar longe do seu pai. Nunca foi salvo. Então ele vai experimentar culpa, vergonha por estar longe de Deus. E mais que isso,
ele vai ser gravemente disciplinado pelo Senhor. Ele vai ser disciplinado por Deus como pai, se for salvo verdadeiro, ok? Ele aprenderá que, embora seja salvo e tenha vida eterna, não pode continuar pecando e continuar tudo bem. Ele sabe disso. O salvo verdadeiro sabe disso. Ele não pode continuar pecando e ele sabe que não vai continuar tudo bem. Pois ele verá e sentirá na pele a correção de Deus. Concluindo, depois vou dar oportunidade para os irmãos, talvez pergunta ou falar alguma coisa. Concluindo, nós não temos como saber, irmãos, se uma pessoa é cristão verdadeiro, desviado, ou um falso cristão, perdido, né? Nunca foi salvo. Não temos como saber isso de alguém que está longe de Deus, né? Há casos que só Deus sabe. Agora, como eu já disse, a gente pode duvidar tranquilamente da salvação de alguém. Se a pessoa está longe de Deus, está tudo bem, não sente culpa, não sente vergonha, e está tudo bem, está em todas mil maravilhas, não há correção de Deus, aí eu posso duvidar, tenho plena direito de duvidar da salvação dessa pessoa. Não estou dizendo que não é, mas eu tenho direito de duvidar pelo menos, né? Mas se dizemos assim, 2 Timóteo 2,19 nos diz, 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual que é o selo? O Senhor conhece os que são seus. Deus conhece. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, se dizemos, irmãos, ser cristãos, se dizemos ser salvos, nós temos que provar isso, apartando-nos da iniquidade, ficando longe dos pecados, não tendo nenhum tipo de pecado habitual. Se não, o altar está aqui, venha e receba Cristo de verdade, nasça de novo. Ok? Alguma pergunta ou comentário? Não? Então deu para entender, irmãos? A salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre, ele pode desviar, mas vai enfrentar a correção de Deus. E vai ter sempre a culpa e a vergonha. Agora, se alguém não tem nada disso, nunca foi salvo, ele não perdeu. Alguém não pode perder o que não tem. Ele nunca perdeu, nunca teve. Ok? Amém. Vamos orar então, terminar a primeira parte.